Oi, gente, meu nome é Cíntia Gleice Vieira Garcia, faço curso de Teologia Interconfessional da Uninter. Em alguns momentos eu estarei lendo aqui para vocês a respeito do assunto que eu quero tratar, que é o início do cristianismo, é o início da história da igreja, falar um pouco das heresias e falar um pouco das perseguições. E um pouco do contexto cultural em que a igreja nasceu. Qual é o contexto, né? Qual era o domínio, qual era o povo, enfim. Então eu gostaria que vocês tivessem atenção e comentassem abaixo, e em alguns momentos eu estarei lendo, porque eu quero ser o mais breve possível. Os judeus eles estavam sendo dominados pelos romanos desde 67 a.C., quando havia um triunvirato, um formato de governo entre 3 corregentes, e na morte de um deles, Júlio César não aceitou ser submetido a Pompeu, que se aliou ao Senado, gerando uma guerra civil. Terminou por Pompeu ser fugitivo e posteriormente assassinado. Júlio César então assume a liderança total de Roma e dos seus conquistados, né? Os judeus eram um deles, dos seus povos conquistados. E a partir disso, Júlio César ele passa do formato de governo democrático para autocrático. E nesse período, a figura do imperador era como a figura de um deus. Eles recebiam adoração, eles recebiam incenso, e isso era tido como lealdade. Porém, os judeus, eles não adoravam a figura do imperador, porque desde sempre a lei judaica, a lei mosaica, determinava que Deus era o único Deus de Israel. Então eles tinham uma certa concessão. Em certa feita, na Batalha do Nilo, quando Júlio César auxilia Cleópatra, que brigava pelo trono egípcio junto a seu irmão, Júlio César estava perdendo a batalha quando Antípatro, que tinha sido comandante do exército da dinastia Asmoneia, que imperava na Judéia nesse período, ele auxiliou Júlio César, e o que culminou na vitória de Júlio César. Então, com isso, ele angariou, ele conquistou a regência também da Judéia, o domínio da Judéia, e ali ele determinou, ele criou a sua própria dinastia, a Herodiana. Antípatro vem, o Herodes, o filho dele, depois Herodes o Grande, e enfim, foi sequencial essa dinastia, e ele conquistou essa posição devido a esse auxílio de Júlio César, e esse auxílio também pode ser um dos fatores em que havia uma certa concessão de liberdade de atuação dos judeus na sua própria cultura. Os cristãos, os primeiros cristãos, eles eram judeus, porém eles aprenderam também que se adorava apenas a Deus. E com isso, eles eram ainda mais incisivos nesse contexto de não adorar o imperador, de não render nenhuma honra ao imperador, e com isso eles começaram a sofrer grandes perseguições, tanto físicas como doutrinárias. Inclusive, em 68 depois de Cristo, Nero incendeia Roma e acusa os cristãos desse incêndio que durou 7 dias, e com isso uma terrível perseguição iniciada, continuada contra os cristãos. Muitas mortes, muitos eram colocados nas arenas, muitos eram mortos por animais ferozes, muitos eram colocados como tochas para incendiar, para iluminar a estrada. Nesse período, muitos cristãos foram de fato perseguidos fisicamente. Tinha também a perseguição doutrinária, muitas heresias, e uma delas, bastante incisiva, bastante prejudicial naquele período, era o gnosticismo. O gnóstico natural, ele dizia que ele por si mesmo ele poderia alcançar a salvação. E esse tipo de conceito se denominava eleição espiritual, que quando o próprio gnóstico era capaz de, por sua própria natureza, salvar-se. E isso já confrontava o cristianismo, a principal
fundamentação do cristianismo, que diz que cada um de nós precisamos de um intermediador entre Deus e os homens. Um outro conceito também, vindo do gnosticismo, é o dualismo, em que dizia que havia dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Um dos grandes propagadores desse conceito, dessa heresia, era Marcion, e que dizia, inclusive, que o Velho Testamento era todo de um Deus mau. Ele negava o Velho Testamento, ele negava muitas partes do Novo Testamento também, que falavam sobre a genealogia de Jesus, porque o gnosticismo não aceitava a humanidade de Cristo, e esse conceito também se denomina docetismo, que não aceita a humanidade de Jesus. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, os pais da igreja, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, entre tantos outros, foram combativos. Eles combatiam esse tipo de doutrina, falando, enfatizando a deidade de Jesus, enfatizando a humanidade de Jesus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, era Deus, estava com Deus. Então, eles vêm enfatizar, eles vêm confrontar, eles vêm anular esse tipo de heresia que seriamente estava sendo infiltrado no meio do cristianismo, o que acaba sendo muitas vezes mais perigosa até do que as perseguições físicas, mortes, assassinatos, incêndios. As pessoas eram incendiadas. Inácio de Antioquia era um desses. Ele desejava ser o trigo de Deus. Ele pediu aos cristãos romanos que não intercedesse por ele junto a César, pela sua própria vida, porque ele queria de fato ser o trigo de Deus. Ele queria ser como semente que frutifica, que dá uma grande colheita. E eu também quero falar um pouco de Policarpo. Policarpo foi um dos pais da igreja. Ele era o pastor da igreja de Esmirna, aquela igreja em que João tem as revelações ali do Apocalipse, a igreja que não recebe nenhuma repreensão. E ele também foi martirizado. Ele estava um fugitivo e foi denunciado por 2 escravos que fugiram. E esses escravos os soldados que foram para lá, para buscá-lo, para tirá-lo, para prendê-lo, eles foram solicitados por Policarpo que esperasse pelo menos um período, porque ele gostaria de orar. E ele orou pelo menos por um período de 2 horas. E no caminho, no percurso, o homem que estava conduzindo a carruagem tentava convencer Policarpo para que ele não precisasse morrer, bastava dizer que César era Senhor, bastava dizer que César era Deus. Ele, não, eu não posso negar, eu estou firme, ele nunca me abandonou, há 86 anos eu sirvo a Deus e ele nunca me faltou, como blasfemarei contra o rei que me salvou? Então, por fim, eles martirizaram, eles colocaram fogo em Policarpo. E Policarpo não pegava fogo, não incendiava. O fogo ficou ao derredor dele, mas não pegava nele. E por fim alguém falou assim, então vamos prendê-lo ao fogo, vamos prendê-lo junto a um lugar para que possamos incendiar. Ele disse, não precisem fazer isso, porque o Deus que me ajuda a passar pelo fogo me ajudará a permanecer no fogo. Então eles continuaram tentando incendiar Policarpo e não adiantou. E por fim um dos soldados meteu a espada, matou ele a espada, e as chamas foram extintas, foram pelo sangue derramado de Policarpo. Então, assim, muitos pais da igreja, muitos apóstolos, eles sim almejavam o martírio, eles preferiam o martírio, porque entendiam que morrer por Cristo era lucro, era vida, era ganho. Então, nesse contexto em que César domina, em que Roma domina, em que posteriormente os judeus foram expulsos da sua própria pátria, é nesse contexto que o cristianismo nasce. Eles foram fugitivos e com isso o evangelho também foi muito mais propagado, porque eles tiveram que se abrigar em outras nações. Os próprios judeus foram assassinados, muitos foram mortos, muitos foram perseguidos e expatriados. E então foi nesse tempo, nesse formato, em que a Igreja de Cristo nasceu.
com essa dificuldade, mas se mantém até os dias de hoje, se manteve fiel, e a palavra de Deus, por conta de muitas heresias, ela foi estabelecida, ela foi canonizada, teve o período da canonização do Novo Testamento, das cartas do apóstolo Paulo, dos evangelhos, e com isso nós temos os parâmetros da fé desde esse período, por causa dessa dificuldade, por causa desse período conturbado em que a igreja nasce. E o estabelecimento da fé, nós temos hoje os parâmetros da fé. E que venhamos continuar, que venhamos buscar mais a Deus e que venhamos permanecer até o fim. Amém.